Agora com a palavra o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, presidente da frente. Raduan, resistência tem esse plenário, que está escutando aqui 15 ou 16 oradores, um atrás do outro, com atenção e tentando aprender, pela soma dessas manifestações, o que está acontecendo no Brasil hoje. É o que eu pretendo tentar fazer agora para vocês. Dar uma costurada no conjunto das manifestações para que a gente entenda o que ocorre no nosso país. Eu vi manifestações veementes do Fora Temer. Não é bem por aí. O Temer é um fantoche desse processo. É uma figura absolutamente insignificante diante do que está acontecendo no Brasil e no mundo. E nós temos que iniciar a compreensão do que ocorre desde a deposição, através de um golpe da nossa presidente Dilma, entendendo o que há muito tempo está ocorrendo no planeta Terra, a política global. Eu diria a vocês que depois da derrota do nazismo, que era uma associação das grandes empresas com o Estado, a União Soviética se consolida, o comunismo se estabelece nas Rússias. E a Europa, pressionada pela derrota do nazismo e pelo medo do comunismo soviético, faz uma série de concessões e instala aquilo que nós chamaríamos de Estado Social. O Estado Social é o Estado que respeita as mulheres, as minorias, os negros. É o Estado que leva em consideração a natureza, a preservação da vida do homem no planeta. É o Estado que, acima de tudo, respeita o trabalho. E as concessões do capital e do Estado europeu ao trabalho vão se acumulando. Mas, em determinado momento, Raduan, em função de uma série de contradições internas, cai a União Soviética e o capital se reorganiza para a revanche, o domínio absoluto, a destruição das conquistas dos trabalhadores e daquilo que se entendeu no mundo como Estado Social. E se organiza num tripé. Vocês vão identificar nesse tripé que destrói a Europa exatamente o que está acontecendo no nosso Brasil hoje. Primeiro ponto de apoio do tripé: a precarização do Estado, do governo, seja ele uma república parlamentarista, presidencialista ou qualquer outra forma de poder. Esta precarização é substituída pelo poder dado ao capital. É a magnificação do Banco Central. O dinheiro passa a valer mais do que a organização superior do Estado, e o Estado, os governantes, se transformam em meros chefes de polícia, mandaletes, para reprimir a revolta de povos sacrificados e cortados nos seus direitos acumulados durante décadas de luta e de conquista. Segundo ponto de apoio, a precarização do parlamento. E a precarização do parlamento se dá com a privatização das campanhas eleitorais. Parlamentares, quase todos eles, não representam mais os seus partidos. Nada tem a ver com os seus programas de governo e de ação, ou com os seus discursos pronunciados com veemência nas campanhas eleitorais. Recebem o financiamento de grupos econômicos e, como parlamentares, se limitam a defender os interesses dos grupos econômicos que os financiaram. O parlamento se transforma
nisso que nós estamos vendo hoje no Congresso Nacional. Não há mais reflexão, discussão, aprofundamento de uma situação ou indagação histórica do que vem acontecendo no mundo. São as emendas e as nomeações que definem os votos que, de repente, evitam, por exemplo, as investigações sobre as pesadas acusações que pairam sobre o atual governo. O Temer, o Padilha, o Moreira, os ministros e o conjunto das pessoas que substituíram o governo eleito através do famoso recurso de um golpe parlamentar. Mas o terceiro ponto de apoio é o mais importante, é o mais crucial. É a precarização do trabalho. É o negociado sobre o legislado. É o fim da previdência pública, que passa a existir no poder de bancos. E aí nós temos que deixar bem clara a importância do Bradesco e do Itaú no financiamento do golpe e na sua concretização. Com a destruição da CLT e a pretendida privatização da Previdência Pública. Este modelo, que eu chamaria de liberal, não neoliberal. Neo é novo, é o velho e safado liberalismo econômico que vem desde o Adam Smith. Lá atrás, na Companhia das Índias e na Inglaterra, tentando dominar o mundo. Esse liberalismo faliu no mundo. A Espanha, há 1 ano e meio, não consegue formar um governo. A Grécia simplesmente desapareceu como Estado real ou Estado social. A Itália fez um plebiscito para dar a importância pretendida ao Banco Central e o povo derrubou a proposta e o ministro teve que renunciar. Nesse processo todo, vemos um projeto moribundo, uma espécie de zumbi transformado em modelo econômico, que em determinado momento pede e recebe asilo, acolhido por governantes corruptos e corrompidos no nosso país. O único país que na Europa está, de certa forma, superando a crise econômica do liberalismo é o pequeno Portugal, numa aliança de esquerda, que acabou com aquela história de que o Estado não pode gastar mais do que recebe. Aumentou o salário dos trabalhadores, aumentou o salário dos aposentados e começou a investir pesadamente na infraestrutura econômica e está, isoladamente, se libertando da crise econômica de uma forma completamente diferente que contradiz a política de toda a Europa. Mas e aqui no Brasil? O que é que se pretende como política econômica liberal para enfrentar a crise que nós estamos vivendo? O modelo é a famosa ponte para o futuro, montada por economistas ligados a bancos e apresentadas como uma solução para o país. O que é a ponte para o futuro? Em primeiro lugar, ela pretende que o Brasil se transforme no celeiro do mundo. Bom, celeiro do mundo, nós já somos. Nós temos tecnologia, mecanização e produtividade igual ou superior à dos Estados Unidos. Então, o que se pretende fazer para aumentar a produção brasileira? Maior investimento de capital em novas extensões de terra, inclusive invadindo as zonas de preservação, as florestas e a Amazônia, o que tem provocado uma revolta planetária e não apenas nacional, e que foi objeto de algum recurso, algum recuo, que eu vejo muito mais como recuo simulado. A solução, então, se a tecnologia nós já temos, se a mecanização já existe, é a venda de terras para estrangeiros,
fundos de pensão ou outros países sem nenhum limite. Uma injeção maior de recursos financeiros, seguramente aumentaríamos a produtividade. Mas tecnologia de ponta e mecanização levam necessariamente ao desemprego. É a consequência lógica. O desemprego num modelo de entrega da agricultura para que o Brasil se transforme num celeiro do mundo. Um pequeno parêntese. Na década de 80, quando militares ainda tomavam conta do país, nós industrialmente produzíamos mais do que os tigres asiáticos. Lembra, vereador, quem eram os tigres asiáticos? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. O Brasil produzia industrialmente mais do que os 4 tigres asiáticos juntos. Hoje, nós não produzimos 15% do que eles produzem. Caímos numa armadilha mais antiga, a armadilha da Guerra Fria. O Brasil estava na mão da economia norte-americana, nós não negociávamos, não intercambiávamos tecnologia e não tínhamos comércio com o mundo. Isso paralisou o nosso crescimento. Ampliando um pouco esse raciocínio, para além da produção industrial, 2 países dominavam 1% do mercado internacional, com um número praticamente igual. O Brasil tinha 1% do comércio planetário e a China tinha 1% do comércio planetário. Hoje, a China domina 12,5% a 13% do comércio do mundo e o Brasil continua dominando com a sua agricultura, o famoso agronegócio, mais a capacidade industrial, exatos 1% do que tinha na década anterior a 80, que é a década de 70. O modelo é fracassado, é uma verdadeira loucura. Mas se nós concluímos, racional e logicamente, que esta brincadeira de celeiro do mundo vai provocar um desemprego fantástico, porque ela não dá atenção alguma, por exemplo, para a agricultura familiar rural, que é responsável por 70% da comida que vai para a mesa dos brasileiros, para a nossa mesa, para o dia a dia da nossa alimentação. Se ela vai necessariamente potencializar o desemprego, a Ponte para o Futuro tem uma solução. E a solução da Ponte para o Futuro é uma solução semelhante à que ocorreu na China lá atrás. A China tinha uma estrutura trabalhista medieval. O atraso era enorme. E, num determinado momento, capitais norte-americanos saem dos Estados Unidos e vão ser investidos na China para a produção industrial. Salário baixíssimo, nenhuma garantia trabalhista, nenhuma das conquistas ocidentais feitas, conseguidas ao longo dos séculos consolidadas. E, para o chinês, por paradoxal que possa parecer hoje, aquilo foi um avanço, porque havia um emprego fixo, muito mal pago, mas garantia o almoço do trabalhador e, muito possivelmente, uma melhoria razoável no jantar da família. E a estrutura industrial da China começa a crescer a partir das zonas especiais de exportação. Mas esta saída de capital americano, mais recentemente, provocou a vitória do Donald Trump. Um nome parecido com um personagem da Disneylândia. O vice dele é o Mickey. O Donald e o Mickey ganharam a eleição nos Estados Unidos, dizendo que não permitiriam a saída de capital norte-americano mais dos Estados Unidos, porque ela estava liquidando o mercado de trabalho e aumentando de forma brutal o desemprego norte-americano. Pois muito bem, o Trump ganha a eleição
E ele não vai poder mexer com a China. Porque, diferentemente dos nossos países sul-americanos, a política externa nos Estados Unidos é decidida pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem uma maioria republicana. E quem financia o Partido Republicano, que é o partido do Trump, é exatamente o capital que provocou o desemprego interno nos Estados Unidos, migrando para a China. Mas o Trump dará alguma consequência, está dando, ao seu discurso de campanha, que se suportou no desemprego e em todo um retrocesso e um atraso racista, discriminador, que ele mobilizou para chegar à presidência dos Estados Unidos. Mas ele seguramente está tomando algumas medidas que vai impedir o sonho da ponte para o futuro, que seria de que o capital norte-americano, como foi para a China num determinado momento, viesse para o Brasil, usufruir de um trabalho semi-escravizado, com salários extremamente baixos e, desta maneira, suportado numa CLT destruída, sindicatos desmobilizados, conter a revolta dos trabalhadores com emprego, que no momento do desespero garantisse uma melhoria no almoço e um jantar um pouco melhor para as famílias. Mas não, o capital não está vindo. E esse modelo liberal que já fracassou na Europa, que é um zumbi, um morto-vivo, não tem condição alguma de ter sucesso como modelo de desenvolvimento do Brasil. Existe uma narrativa unânime nas rádios, nas cadeias e na televisão, que o melhor está por vir, que o governo está corrigindo algumas distorções. E eu não vou dizer para vocês que não existem distorções na nossa CLT, que não existem distorções na nossa política de previdência. Mas se valem destas distorções, que poderiam ser facilmente corrigidas para desmontar o sistema inteiro. Não há como se viabilizar esse projeto. Que fale a Globo, que as redes digam o que quiserem, mas a realidade vai acabar entrando não pela tela da televisão, mas pela porta e pela janela da casa de cada trabalhador brasileiro. E essa pasmaceira que nós vemos hoje, que é produto da anestesia de uma narrativa e da denúncia de corrupções sérias, das quais nós temos também, como políticos que governaram o Brasil até agora, uma grande responsabilidade. A corrupção existiu, mas não é o combate à corrupção que se trava. É o biombo do combate à corrupção na destruição de um Estado social soberano, que avança de forma quase inexorável. Eu acabei, de uma forma mais ou menos rápida, dizendo a vocês que não tem solução esse modelo. Mas então que modelo tem solução? O mundo conheceu crises maiores do que a nossa em anos recentes. Nos anos 30, a Alemanha estava quebrada, destruída. A Alemanha estava sacrificada porque tinha perdido uma guerra para a Itália, para a França e para a Inglaterra. E, através do Tratado de Versalhes, pagava indenizações monstruosas, que significavam quase 80% de tudo que ela produzia ou podia produzir. Eu compararia esse Tratado de Versalhes à famosa dívida pública brasileira, com o financiamento da dívida do Estado, o financiamento da dívida pública nunca auditada, com juros estabelecidos pela banca e com um Banco Central e um Ministério da Fazenda há muito tempo dominado pelo Bradesco e pelo Itaú. Mas vamos lá. O que aconteceu na Alemanha? Num determinado momento, aparece lá um economista liberal. Chamava-se Horace Greeley Yarmouth Sachs. Ele assume a direção da economia da Alemanha e, no dia seguinte, deixa de ser liberal e passa a ser alemão. Ele estabelece que a Alemanha só comerciaria com países que da Alemanha comprassem.
E que a Alemanha, que como nós hoje, naquela época, não tinha uma moeda universalmente conversível, não pagaria mais convertendo a sua moeda, mas pagaria em produto. A Alemanha pagaria as suas compras com aquilo que ela produzia. Mas foi mais além. Criou uma simulação monetária, uma moeda não moeda, que à época chamava-se MEFO. MEFO porque estava ligada ao setor metal-mecânico. O Estado não tinha muita credibilidade. A inflação era simplesmente monstruosa. Mas o Estado alemão começou a investir pesadamente na infraestrutura, acabando com aquela história que Estado em dificuldade não investe, e financiando esses investimentos com um título público emitido pelas 4 grandes empresas do setor metal-mecânico alemão, mas garantido pelo governo alemão através do Banco Central. Juros, à época, de 4,5% ao ano. Mas, paralelamente a isso, o governo alemão pegou aquela história dos juros altíssimos do financiamento da dívida, que alimenta rentistas, Bradescos, Itaú, que drena como um sanguessuga a economia brasileira de hoje e drenava a economia alemã, e jogou para baixo, jogou para o piso. Bom, a Alemanha tinha dinheiro, como temos nós hoje, principalmente no setor agropecuário. O agronegócio está capitalizado no Brasil em função de um crescimento relativo da China nos últimos anos, durante o governo do Lula, que acabou minguando no governo da Dilma. Mas existe dinheiro. Eles não podiam aplicar o marco alemão em lugar nenhum do mundo, porque não era conversível. Mas o real também não é conversível. Então, eles emitiram esses títulos e remuneravam esses títulos a 4,5% ao ano. E quem comprava esses títulos estava investindo num projeto de infraestrutura do país. As autobans, aquelas famosas estradas, no setor metal-mecânico, nas siderúrgicas, nas plantas de geração de energia. E, no momento da crise, a Alemanha começa a sair dela. Em 6 meses, a economia estava recuperada. E conta a lenda, e eu acho que aí não será mais do que uma lenda, Raduan, que a inflação acabou numa semana. Não terá sido numa semana, mas esse investimento brutal do Estado alemão tirou a Alemanha da crise. O que fazemos nós no Brasil? Uma medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional que impede investimento no país por 20 anos. Cortamos salários, aumentamos a carga horária e eliminamos os direitos trabalhistas. Estamos andando exatamente na contramão da recuperação alemã nos anos 30. Mas a Alemanha tinha lá o partido nazista comandando esse processo e fez uma associação entre o Estado nazista e grandes empresas. Não havia preocupação com o trabalho. O trabalho foi recuperado como uma consequência da política. E a Alemanha passou a investir, depois da infraestrutura, pesadamente na indústria metal-mecânica, se armando para esta guerra desesperada que levou o mundo à crise que todos nós conhecemos, com aquele doido, aquele canalha absoluto que chamava-se Adolf Hitler. Mas não foi só aí que a crise foi resolvida de uma forma drasticamente diferente da maneira com que essa ponte para o futuro e esses amalucados estão levando a economia brasileira. Os Estados Unidos saiu de uma crise brutal com uma quebra imobiliária na Flórida. Eles inventaram que os terrenos da Flórida valiam uma fortuna. O sujeito comprava um terreno por $10 mil, o banco financiava o terreno dele por 20, logo mais adiante por 40, mais adiante por 80, até que se descobriu que aquilo não valia nada mesmo, que era uma ficção monetária, como uma doença holandesa, uma supervalorização fundada na tal confiança do mercado, que não era confiança em coisa alguma, e os Estados Unidos vai à demolição completa da economia e ao desespero que nós conhecemos
por filmes e televisão, por história e por reportagens que chegam às nossas casas ainda hoje, quase todo dia. Assumiu a presidência da República Franklin Delano Roosevelt. E, naquela época, um industrial norte-americano, do qual todos nós já ouvimos falar, Henry Ford, pega ideias de um economista muito importante naquela época, importante ainda hoje, que era o Taylor. E o Taylor dizia o seguinte: você aumenta a produtividade de uma fábrica com a especialização do trabalho. O trabalhador especializado, o trabalhador no qual se investir conhecimento, tempo, ensino e especialização, vai no mesmo tempo produzir muito mais e com muito mais qualidade. Ford se apropria desse conceito taylorista e associa esse conceito a uma linha de montagem. Um grupo de trabalhadores iria produzir a fundição do motor, verificando a qualidade do ferro. Os outros iam montar o motor, os outros a caixa de troca, os outros o diferencial. E esta linha de montagem aumenta a produtividade da fábrica de automóveis de Henry Ford de uma forma simplesmente fantástica. Mas não fica só aí. A economia americana, na época, tinha complexidade como tem a nossa hoje. O Brasil é um país complexo. O Brasil produz aviões que voam no leste europeu inteiro, produzidos pela Embraer, que foi uma empresa pública, privatizada, em determinado momento. E a indústria norte-americana aderiu à linha de montagem, Raduan. Roosevelt resolve condecorar com a mais alta condecoração dos Estados Unidos o Henry Ford. E o Ford recusa a condecoração. O presidente pergunta: mas por que você está recusando a condecoração? Porque o aumento da produtividade com a linha de montagem vai destruir qualquer possibilidade de retomada de desenvolvimento nos Estados Unidos. Mas por quê? Porque nós não temos mercado de consumo. Nós estamos aumentando a produção e não tem quem compre. A economia está destruída. O que eu faço então, diz o presidente? E o Ford dá o conselho, que foi o início daquilo que se chamou na economia americana de New Deal, novo pacto. Ford diz o seguinte: presidente, diminua a carga horária dos trabalhadores norte-americanos por lei, porque você estará incorporando mais trabalhadores no mercado de produção e no mercado de consumo, e aumente o salário de todos eles para que possam comprar. Ford era uma figura de direita, mas Ford estabeleceu outro princípio, que nenhum trabalhador da sua fábrica poderia ter um salário que não possibilitasse ao primeiro e o último trabalhador a compra do veículo que produziam. Era uma coisa extraordinária para a época. Outras ideias do Ford não eram tão modernas. E foi esta redução da carga horária e aumento do salário que viabilizou a retomada da economia americana. A ela se somou pesados investimentos deficitários em empresas públicas. Usinas hidrelétricas, estatais, até hoje são estatais. O exército norte-americano toma conta de 80% das hidrelétricas dos Estados Unidos. Hospitais, escolas. E isto fez com que se retomasse o círculo virtuoso da produção. Nós estamos fazendo exatamente o contrário. Nós estamos seguindo os preceitos do Consenso de Washington. Brasil, celeiro do mundo. Trabalho semi-escravizado. Fim do Estado Social. À disposição de todas as potências que aqui queiram investir, ou de fundos de pensão de países e grupos econômicos muito ricos. É um erro brutal. Mas os caminhos estão traçados, é possível sim sair da crise, com exemplo alemão, com exemplo norte-americano e com exemplo japonês. O Japão associou o Estado às grandes empresas através de um mecanismo que chamava-se Keidanren, e passou a financiar a engenharia reversa para a conquista tecnológica
do conhecimento de novos produtos sofisticados. E esta associação tirou o Japão da crise. Por outro lado, alguém poderia dizer no plenário, mas o Japão tem uma dívida pública que é de 200% do produto interno bruto. Só que isso não tem importância alguma. O tamanho da dívida não tem importância, porque ela é escalonada ao longo do tempo. O importante é o juro que se cobra. E o Brasil, nas mãos do Bradesco, do Itaú, dos rentistas, tem ainda hoje o juro mais alto do mundo. Mas vocês ligam a CBN e a Globo, dizem, está diminuindo o juro. Não é verdade. Como é que é composto o juro nominal? O juro é composto pelo preço do dinheiro. Se eu te empresto um dinheiro, eu vou cobrar alguma coisa em cima desse empréstimo. A isso se soma o que os economistas chamam de spread. Spread é a taxa de risco. Eu empresto para 100 pessoas, algumas delas vão quebrar e não vão pagar. Então, eu coloco no juro de cada um valor que vai cobrir a taxa de risco. E, além disso, se soma ao spread e ao custo do dinheiro a taxa de inflação. A paralisação da economia brasileira jogou a inflação no chão, mas o juro não desceu no mesmo nível da inflação e nós continuamos com um juro extraordinariamente alto, muito mais alto que no tempo da Dilma e do Lula, e extraordinariamente alto em relação aos juros do mundo, porque pagamos o juro mais alto do planeta Terra. Nós temos saída, e a saída é uma contenção soberana, com entendimento claro do que acontece, contra o que está sendo aprovado no Congresso Nacional. Com isso, eu estou dizendo a vocês que o Congresso Nacional não vai resolver nada. É um congresso de mandaletes do capital, partidos erudidos e destruídos, sem um conhecimento mais profundo das soluções do mundo, sem conhecimento de história, e jogando o jogo sórdido da reeleição. A emenda, o emprego, o cargo na estatal, o instrumento para levar ao município do deputado uma ambulância, o puxadinho de uma creche, ao mesmo tempo em que vendem o petróleo brasileiro, como está acontecendo com esses leilões, que foram orientados, segundo denúncia do The Guardian, famoso e importante, o mais importante jornal da Inglaterra, pelo ministro do Comércio da Inglaterra. E durante a reunião da comissão mista, o senador Lindbergh aponta, de repente, para um cara que estava ao lado do relator, que é um deputado do Rio de Janeiro. Ele era o representante da Shell, dizendo exatamente o que nós tínhamos que fazer. A Petrobras ganhou algum pedaço desse leilão, mas não participou do leilão do qual participaram a Shell, a British Petroleum e a Premier Oil, que são empresas inglesas. Aí o retorno para o Estado foi igual a zero. Foi uma vergonha absoluta. Eu estou tentando dizer a vocês que nós temos que entender o que está acontecendo. Nós estamos montando essa frente da soberania que é múltipla. Ela não é partidária. Ela não é do PT nem de partido algum, porque senão ela se estreita. Nós estamos tendo discussões com economistas como Bresser Pereira, que foi economista do Fernando Henrique. Muita gente está discutindo. Nós não temos a verdade, mas nós estamos tentando construir uma proposta em cima de informação. Um famoso líder da Revolução Russa, que eu sempre digo que foi antecedente do Patrus, é tio-avô do Patrus, chamava-se Plekhanov, ele dizia que a mobilização popular se faz de duas maneiras: pela publicidade e pela propaganda. A publicidade, de certa forma, é o que nós fizemos aqui hoje. São muitas ideias e muitas opiniões colocadas para muita gente. É o momento de criarmos quadros médios, lideranças que se mobilizem sabendo por que estão se mobilizando e contra quê.
E no Brasil hoje eu vejo com toda clareza que o inimigo principal é o capital financeiro. É o mamon da Bíblia. E não se pode servir a Deus e a mamon. Mamon é uma palavra que em hebraico não significa nem o diabo nem outro Deus. Mamon singelamente significa dinheiro. Não se pode servir ao povo e ao dinheiro. Não se pode servir ao Meireles, ao Itaú e ao Ilan Goldfai e ao trabalhador brasileiro que está sofrendo desemprego e o país que não cresce. Então, nós precisamos desse debate da Frente Mista de Soberania Nacional. Amplo. Faço aqui a crítica ao meu amigo Teixeira e ao Zaratini. Muito PT para uma reunião que devia estar aberta para o Brasil. Porque nós temos que somar. Nós temos que derrotar essa gente da forma que é possível. Nós temos um candidato maravilhoso que é o Lula. Mas o Lula tem que ter uma frente aberta, senão nós vamos na radicalização ou no esquema de devoção única, morrer na praia. Esta frente tem que ser aberta. E ela tem que abrir espaço para aquilo que o Gramsci, que era o famoso intelectual de esquerda italiano, chamava de intelectuais orgânicos. As pessoas que entendem profundamente a economia, a sociologia, o que acontece no mundo e formulam hipóteses para a mudança. E devemos ser seguidas por quadros médios, que são as pessoas que, não sendo intelectuais, e quando eu falo intelectual, não falo em acadêmico, falo em quem se informa e quem pensa e propõe solução. Um grupo de quadros médios. Por isso uma reunião como essa é importante. Quadros médios, que consigam entender a importância da mobilização, que consigam entender que com esse modelo político o Congresso Nacional não vai mudar rigorosamente nada, porque está completamente acanalhado, com exceções. Exceções brilhantes. E destas exceções temos exemplares magníficos aqui na nossa mesa. Mas a maioria está subordinada às emendas, aos empregos e aos favores. Aos jantares no Palácio do Planalto. Mobilização na rua. Ocupação de escola, ocupação de fábrica. É claro que há uma grande dificuldade no momento. Há uma grande dificuldade porque o povo está perplexo. A narrativa diz o seguinte: não existe parlamentar nacionalista, são todos ladrões. Ladrões à cúpula do PMDB, ladrões no PT, ladrões no PP, e isso está passando para a população. E essa canalice toda de reforma trabalhista, reforma previdenciária, doação de terra, doação de petróleo, vem coberta por um biombo, que é o dessa falsa moralidade. Eu conversava com o Lula antes de ontem. Ele me dizia: Requião, nós não podemos nunca negar a Lava Jato. Agora, nós temos sempre que insistir que ela é seletiva, que ela preservou os políticos entreguistas, que ela está subordinada à dominação da narrativa da Rede Globo, de todas as redes de televisão e das cadeias de rádio nacionais. Nós temos que desmitificar isso. E isto só é possível com esse esforço que o Patrus, que o Zaratini, que o Paulo Teixeira, que o conjunto dos companheiros está fazendo hoje aqui. Vamos discutir em profundidade esse assunto. Quadros médios devem ser formados. Depois vem a propaganda. A propaganda não é a publicidade. A propaganda são poucas ideias condensadas para muitas pessoas, para multidões. A propaganda é que mobiliza. E o que vai mobilizar esse país é a realidade entrando pela porta e pela janela da casa dos brasileiros. E o povo consciente na rua, comandado por lideranças que entendam o que está acontecendo e tenham uma perspectiva clara do que se pode fazer. Referendo revogatório na campanha eleitoral de todos os candidatos que tiverem respeito pelo Brasil. Vamos revogar isso, mudar isso tudo, discutir e montar
um modelo novo, porque este modelo do liberalismo econômico fracassou. Fracassou nos Estados Unidos. Você veja que os Estados Unidos elegeu o Donald Trump, chamando a nós, brasileiros, de porcos latinos, discriminando negros, dizendo asneira, confundindo dados e locais. Um negocista imobiliário, rico, esperto e medíocre. Foi o que o domínio absoluto do capital financeiro provocou nos Estados Unidos. Mas como me dizia o Raduan agora há pouco, mesmo assim, ele é melhor que a mulher do Clinton, que é a Hillary, que se envolveu em todas as guerras, em todos os assassinatos que ocorreram no mundo nos últimos anos. Minha gente, referendo revogatório, reuniões de discussão e mobilização. Senão, nós não vamos sair disso. E a paciência, a resistência, o interesse com que vocês aguentaram a narrativa de 16 ou 20 políticos interessados na mudança do Brasil. E o meu cumprimento ao pessoal aqui do 11 de agosto pela abertura do espaço e pela iniciativa de abrigar essa discussão. Minha gente, as ruas e a vitória. Esse governo tem que ser derrubado. Mas eu, para terminar, insisto numa coisa. Não é fora Temer. O Temer é um peão de terceira categoria nessa história. O inimigo é o capital financeiro, é o banco, é o Bradesco, é o Itaú, é o capital financeiro internacional, tentando novamente dominar o mundo. Valeu, minha gente.